Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Nós vamos deixar aí o nosso telefone e o nosso e-mail aí na tela para você interagir com a gente. Hoje o nosso assunto é o integralismo brasileiro, a vertente conservadora que atuou lá nos anos 20 e 30. E para debater esse assunto, nós convidamos o professor Vinícius Ramos, que é doutorando na UERJ de História, mestre em História também, e fez uma pesquisa longa sobre a relação da grande imprensa com o integralismo brasileiro. Professor, primeiro, obrigado pela aceitação aqui do convite e agradecendo também a coordenadora da revista Intertelas, Alessandra Brits, que nos permitiu conhecer aqui o Vinícius. Vinícius, como você relaciona a partir da sua pesquisa a relação da chamada grande imprensa da época com o integralismo? Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite. A gente pode dizer que, como qualquer movimento político de relevância, o integralismo vai ter uma relação um tanto quanto de proximidade com a grande imprensa. Quando a gente para observar que após 1934, principalmente, o integralismo começa a mobilizar uma quantidade razoável de pessoas, então ele começa a fazer desfiles, ele começa a aparecer para o cenário político nacional. Então isso desperta a atenção da grande imprensa, apesar do integralismo já funcionar como movimento político desde outubro de 32. Mas é a partir de 1934 que essa atenção começa a ser mais despertada. Bom, com isso, a pesquisa que nós desenvolvemos, ela nos levou à conclusão de que existia dentro da própria grande imprensa uma certa divisão com relação à forma que era apresentada o integralismo. Então, enquanto você tem, por exemplo, um jornal de viés mais liberal, que era o Correio da Manhã, ele vai ter uma visão muito crítica da ação integralista brasileira, vai encaixar o integralismo como um dos extremos da política brasileira, no qual seria representado pelo integralismo e, do outro lado, a extrema esquerda. Então, o Correio da Manhã, ele sempre se coloca como um representante desse liberalismo, desse centro democrático que não desejava o desenvolvimento dessas ideias radicais. Já uma outra publicação que também foi analisada, que fazia parte dos Diários Associados, que é o jornal fundado já no começo do século XX, comprado depois pelo Assis Chateaubriand, que viria a fundar a revista Cruzeiro, né? Um grande império que foi os Diários Associados. Ali já existia uma relação de proximidade entre essa parte da imprensa e o integralismo. Então você percebe muitas vezes uma simpatia dos princípios editoriais do jornal com o integralismo. Não só o integralismo muitas vezes era visto como o inimigo do meu inimigo, né? Então seriam aqueles que combateriam a extrema esquerda, mas também eram vistos com certa simpatia por essa determinada fração da grande imprensa. Então você vai ter, por exemplo, editoriais no qual o Assis Chateaubriand ele vai elogiar a AIB. Ele vai dizer que a única instituição partidária que funcionava de fato no Brasil era o integralismo. Você vai ter, por exemplo, dentro de jornais integralistas, editoriais assinados pelo irmão do Assis Chateaubriand. Então, você vê que existia ali mais do que uma simples relação de conveniência. Então, você tem uma parte da imprensa que adota essa perspectiva de afastamento do integralismo e muito crítica
com relação ao integralismo e uma outra parte da imprensa que adota essa proximidade. Então, você vai ter editorial do jornal, no qual o Assis Chateaubriand se refere ao Gustavo Barroso, que era uma outra liderança integralista, como meu grande amigo, Gustavo Barroso. Então, assim, ao final da pesquisa, a gente consegue perceber que aquela ideia que se constrói e que tenta se manter até hoje de uma grande imprensa isenta, de uma grande imprensa que estaria acima dos interesses partidários, é uma falácia. Não existe isso. O jornal é uma prova disso. O próprio Correio da Manhã vai se aliar a outros grupos políticos, grupos liberais. Então o que você percebe é que existe uma relação muito próxima entre essa imprensa e os grupos políticos que ela considera ideais, seja para combater o inimigo ou seja para angariar apoio dentro de um determinado contexto. Então, para a gente entender nos dias de hoje, quando você fala do combate à extrema esquerda, você se refere ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, ou porque hoje, né, os simpatizantes do Partidão, ou remanescentes e tal, são considerados de esquerda, mas não de extrema esquerda. Na época, quando você faz essa referência, seria ao Partidão? Não só ao Partidão, né? Não só ao PCB, mas a uma série de pequenas organizações operárias que existiam na época, porque na época a gente tinha uma certa pulverização dessas organizações proletárias e que, até por uma certa coincidência histórica, vão se unir justamente para combater o integralismo. Vai ser o momento de união desses grupos mais pulverizados, vai ocorrer justamente quando você tem o crescimento... Tipo de uma frente antifascista. Exatamente, é o que na época eles chamavam de Frente Única Antifascista, a FUA, que vai ser, logicamente, depois vai chegar a ANL, Aliança Nacional Libertadora, mas até a fundação da ANL, a Frente Única Antifascista vai ser o principal canal de resistência ao integralismo. Então, graças à ascendência do integralismo pós-34 que a gente vai ter uma maior mobilização desses grupos. Agora, como é que você caracterizaria esse grupo que constituiu a Ação Integralista Brasileira? Do ponto de vista assim, de referências históricas universais sobre esquerda, direita, pensamentos conservadores, como é que você caracterizaria esse agrupamento? Bom, o integralismo é um movimento fascista, né? Ele vai ter uma série de semelhanças, de características ideológicas, práticas ao fascismo. Ele é um movimento que vai partir do conservadorismo brasileiro. Então, o integralismo, por mais que muitas vezes, olhando de fora, você tenha, vamos dizer assim, a tentação de analisá-lo brevemente, rapidamente, como um movimento que é mimético aos movimentos fascistas estrangeiros, ele não é só isso. Ele é um movimento que tem raízes no autoritarismo brasileiro, no conservadorismo brasileiro. Então, quando você observa a estrutura ideológica do integralismo, você vai ver muitos autores brasileiros. Então, os integralistas eles vão estar olhando para Oliveira Viana, eles vão estar olhando para a Semana de Arte Moderna. Plínio Salgado participou da Semana de Arte Moderna, fazia parte do movimento verde-amarelo. Então, é um movimento que, por mais que tenha essa ligação com o mundo lá fora, era um movimento que tinha raízes aqui dentro do Brasil. A gente não pode abandonar a perspectiva de que a sociedade brasileira, na década de 30, era autoritária, era racista, era conservadora e que o movimento integralista vai ser o resultado disso com o contato com essa realidade externa.
Agora, como é que você faria um recorte de classes da influência desse grupo da IB, certo, nos diversos segmentos sociais? É sempre problemático a gente, pelo menos em história, fechar um quadradinho sobre qual seria a classe social. Mas é inegável que nós temos uma penetração muito forte nas classes médias. Isso aí, você está passando por um período de urbanização, né, década de 30, você está passando por um processo de industrialização, então você está tendo aí a formação de um segmento social que até a década de 20, 10, ele não tinha praticamente nenhuma representatividade e de repente você começa a ter a formação desse extrato. Então você tem uma parcela generosa de membros da IB que são médicos, são profissionais liberais, são advogados, são operários de um certo poder aquisitivo, né, o que a gente chama de aristocracia operária. Então é óbvio que você vai ter exceções, isso aí é claro. Então você vai ter dentro do movimento camponeses, operários da periferia, mas a maioria da sua arregimentação é de membros da classe média. Tanto é que as lideranças são escritores, são advogados, o Miguel Reale é advogado, o Plínio Salgado é jornalista. Então, por mais que não dê para a gente cravar é um movimento X, é um movimento Y, a penetração da classe média é disparado o mais sensível ali naquele movimento. E nas camadas, digamos, dos militares, como é que você identificaria alguma simpatia? Geralmente, o que acontece, você, naquele momento, apesar de você ter uma certa conivência do aparato repressivo para com os integralistas, e nisso você inclui os militares, você tem uma certa resistência do alto oficialato em permitir a propaganda integralista dentro dos quartéis. O alto oficialato, ele muitas vezes achava problemática essa propaganda porque, teoricamente, você estaria prestando juramento a duas lideranças, porque para você entrar na IB você tem que prestar, você teria que prestar juramento de lealdade ao chefe nacional, que é o Plínio Salgado. Ao mesmo tempo que, se você faz parte das Forças Armadas, você tem que prestar obediência ao comandante em chefe das Forças Armadas e aos seus superiores. Então, a relação entre militares e a IB, ela não era das mais amistosas do mundo. Logicamente existia... Que entraria essa questão da hierarquia. Exatamente. A quebra da hierarquia militar, sim, etc. Sim. Esse era o receio. Exatamente. Existia o receio, por exemplo, de um militar de baixa patente acabar tendo uma ascendência política dentro da AIB e no qual ele acabasse se tornando um membro superior dentro da AIB. Tipo, um cabo acabar tendo um capitão destaque, sendo presidente, um general sendo vice, uma coisa parecida. Exatamente. Assim. Existia esse temor dentro das Forças Armadas. Então, mas é óbvio que existia, até por uma questão de similitude com relação ao comportamento. O integralista, ele é treinado, doutrinado para ter uma vida muito ascética, parecida às vezes com a vida na caserna, como se imagina que ela seja, né? Então existia uma proximidade ali de comportamento, mas existia uma certa rusga do oficialato com essas questões de hierarquia. Então, situar esse movimento integralista e a relação com o fascismo na Itália e em particular na Alemanha, como é que eles se comportavam aqui? Eles faziam alguma crítica para se distanciar, como você tinha me dito, de criar como se aqui fosse uma coisa nova, diferente, mais local, mais regional? Os integralistas, eles conviviam constantemente com uma contradição enorme que
que o professor Gilberto Vasconcelos chamou de uma contradição do Curupira, no qual eles são um movimento nacionalista do Brasil, mas ao mesmo tempo são totalmente inspirados no fascismo italiano, no nazismo alemão. Então, existia sempre uma certa tensão em os integralistas admitirem que eram influenciados pelo fascismo. Então, você vai ter uma atitude um tanto quanto oportunista dentro do movimento. Em casos em que o movimento fascista mundial, né, tenha sucesso em alguma empreitada, os integralistas, principalmente as lideranças, se colocam como próximas desse sucesso. Olha, nós fazemos parte dessa nova geração, nós somos isso que está sendo construído em contraposição ao bolchevismo, em contraposição ao liberalismo. Agora, já em situações em que existe um certo desgaste do fascismo, você já se afasta. Então, quando o fascismo, por exemplo, demonstra autoritarismo, extrema repressão dentro do seu próprio território, então você tem um afastamento. Olha, por mais que seja um movimento antiliberal, o fascismo continua sendo um movimento europeu, logo ele muito em breve vai ser ultrapassado, porque nós não cometeremos esses mesmos erros, nós entendemos o esforço dos italianos e dos alemães, mas eles não fazem parte do que será o futuro da humanidade, então eu me afasto. Já quando você tem algum movimento que traz prestígio para o movimento fascista, aí não, olha, nós estamos irmanados nessa mesma condição, nós somos... Tenta capitalizar, né? Exatamente. E se distanciar quando a coisa pode gerar um desgaste. Exatamente. Tem um oportunismo, então, profundo nessa questão. Com certeza. Agora, a gente está vivendo... a partir das eleições aí, o assumimento do poder por um grupo que influenciou fortemente o poder, né? Quer dizer, um grupo conservador, uma matiz aí de uma mistura de vários segmentos que tem um aspecto aí, pelo menos do ponto de vista eleitoral, na questão do comportamento, de críticas comportamentais, aproveitando conflitos aí nessa luta para se ter uma consciência mais ampla de como o ser humano se coloca na sociedade, etc. Você vê alguma raiz lá nesse movimento que você estudou com profundidade, que permanece até hoje e que aflorou agora com mais intensidade nesses anos, a partir do ano 2000? Assim, observar a trajetória do integralismo enquanto grupo político, se você para analisar a partir da morte do Plínio Salgado, você vai ter um declínio muito forte da atuação desse grupo. Agora, quando a gente olha aspectos ideológicos, você percebe que há uma certa manutenção desse espectro conservador, desse espectro reacionário, dentro do grupo conservador, que, vamos dizer assim, estava gestando a sua atuação até a atualidade. Eu costumo dizer que 2013 foi o momento em que esse movimento reacionário saiu do armário e começou a tomar as ruas, né? Então, se até 2013 esse movimento ele estava escondido, ele tinha receio de aparecer, ele vai conseguir espaço político para isso a partir daí. Mas cortando aí você um pouco para você fazer a reflexão, mas isso também se expressa depois desse declínio aí que você identificou, também em 64, não? Nos períodos de chumbo, como se fala da luta mais intensa e tal, eles também estavam aí presentes, não? Sim. Se você parar para observar, parte daquelas lideranças do integralismo, eles vão permanecer como figuras políticas de destaque durante o próprio período da ditadura.
Então você vai ter nomes que eram membros do integralismo na década de 30 e que vão perpassar todo o período da ditadura e muitas vezes chegando até o período da redemocratização, se fossem lideranças jovens, vão chegar até o período da redemocratização. É só você se dar conta de que o autor do impeachment de uma presidenta eleita, que é o Miguel Reale Júnior, é filho de Miguel Reale, uma das lideranças integralistas. O principal idealizador do que seria o Estado integral brasileiro. Então, essa linha, ela vai se mantendo. Então você não vai ter o integralismo, você não vai ver isso, principalmente depois da morte do Plínio Salgado. Você não vai ver a atuação prática desse grupo, mas essa linha que segue dentro do autoritarismo, dentro do conservadorismo e que deu frutos ali na década de 30 com o integralismo, ela vai chegar até agora. Você vai ter o Prona na década de 90, começo da década de 2000, deputados do Prona indo em reuniões integralistas, de grupos minúsculos ainda, que existiam no começo do terceiro milênio, deputados do Prona indo em reunião desses caras. Você vai ter a participação de grupos que influenciavam partidos que hoje têm uma certa relevância, na época PPB, né, o Partido Progressista Brasileiro, que é herdeiro da Arena. Você vai ter grupos que influenciavam o PPB com raízes ideológicas ligadas ao integralismo. Então, esse movimento ideológico, ele não desapareceu. Ele segue uma linha até os dias atuais e que vai redundar nesse extremo conservadorismo que a gente tem hoje. Tem candidato agora nas eleições de 2018 do PRTB com o mesmo lema da AIB, Deus, Pátria e Família. Então, isso foi um lema criado pelo Plínio Salgado na década de 30. E esse lema aí mesmo do Bolsonaro, né? Deus acima de todos e... Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, sei lá, algo assim. Tem uma semelhança bem... Certo. Agora, eu queria que, para a gente vai estar caminhando para encerrar, Vinícius, e eu queria que você falasse, então, como essa influência que você identificou, ou concordância de parte da mídia, da grande mídia, e como é que está essa visão presente na mídia nos dias de hoje? Que é um monopólio. Nós temos um monopólio onde 6 famílias dominam os meios de comunicação no Brasil. Eles continuam expressando também esse conservadorismo que já se tinha lá com Chateaubriand, como você identificou? Guardadas as devidas proporções, ao olhar um jornal daquela época e perceber a atuação que essa grande imprensa tinha na luta contra o suposto perigo comunista, o perigo vermelho, e observar o que foi a atuação da grande imprensa nas eleições de 2018 e que vem desde 2004, 2005, às vezes é de uma similitude assombrosa. Então, quando você observa que você apoia determinados grupos conservadores da extrema-direita numa tentativa desesperada de conter avanços de grupos de esquerda, grupos progressistas, e que você aposta, a grande imprensa aposta as fichas nesse grupo radical de extrema-direita, às vezes é assustador o quanto você percebe que você vê a semelhança entre os dois casos. O caso do Chateaubriand é nítido. Ele apoia nitidamente o integralismo nesse constante afã de conter essa ameaça vermelha. O problema é que chega um momento que o alimento que foi dado a esses grupos acaba não sendo mais o suficiente e eles se voltam contra o próprio liberalismo que os alimentou. Isso. Inclusive, isso está presente agora também na mídia, né? Você pode ver o último relatório aí sobre publicidade, a Globo já perdeu aí no primeiro relatório, certo? Quando ela sempre dominou a publicidade oficial.
Professor Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? Desejo sucesso aí quando o seu livro estiver nas livrarias. Você vai ser convidado novamente para a gente fazer aqui uma propagandazinha maior dele, para que haja uma divulgação maior. Esse foi um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio. A gente deixa o telefone e o e-mail para você nos ajudar a fazer a programação aqui do nosso canal. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6.